realmente é um momento aqui que a gente curte muito. E a galera que está aí ao vivo no YouTube, agora já temos aí, já tem 5 pessoas, acho que a galera está chegando agora. E, putz, é um prazer ter vocês aqui. Então, vamos começar logo para a gente não perder mais tempo com isso. Então, a gente vai falar hoje de quê? De precificação. Precificação é um dos fatores mais importantes para você garantir margem para o seu negócio, né? De acordo com o estudo da McKinsey, que é bem conhecido, precificação é uma coisa que mais impacta os negócios. É como que você coloca os seus preços, né? E eu trouxe aqui para vocês uma planilhinha que a gente montou para a gente conseguir estimar o preço, né, o preço dos nossos serviços. Vamos fazer um exemplo prático, alguns exemplos práticos para a gente trabalhar nisso. Então, essa é a primeira coisa legal que a gente vai mostrar. Claro que a gente vai dar dicas de precificação bem legais também. E, inclusive, uma estratégia que a gente chamou de pirâmide de projetos, que ela serve para você ir aumentando gradativamente seus preços sem aumentar, digamos assim, a complexidade e a quantidade de trabalho, de força de trabalho que você vai precisar. Então, ela é muito importante para você escalar sem morrer de trabalhar, que eu acho que é o objetivo de todo mundo. Então, tem bastante coisa, está bem densa. Então, vamos começar logo, porque a gente tem pouco tempo. Deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui, senhores. Aí. Vamos lá, galera. Peraí. Aqui. Estão vendo minha tela já? Acho que ainda não. Sempre esqueço, tem que compartilhar 2 vezes. E a gente vai trazer uma novidade também. Como a gente vai trabalhar em cima dessa planilha, e a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que essa planilha eu vou disponibilizar no final aqui. Claro, para todos os nossos partners que já estão aqui online com a gente, é óbvio, mas para quem estiver ao vivo e nos ajudar também, porque a gente precisa de um help de vocês para a galera poder saber que o nosso conteúdo é bom mesmo. Eu queria pedir para vocês, né, que batessem aí um print, uma foto e tal, e postassem nos stories de vocês e marcassem a gente, que ao final eu vou disponibilizar a planilha para todo mundo que fizer isso, né? Que não for o partner, é óbvio que o partner vai receber, óbvio, sempre recebe tudo. E essa planilha, ela vai te ajudar a calcular o seu preço mínimo, digamos assim, para manter uma margem saudável, né? E além disso, vai ter os nossos insights aqui que eu vou mostrar para vocês um a um aqui, tá bom? Então, peço que, se quiser a planilha no final, você vai ver que ela é bem completa, ela vai funcionar como uma excelente ferramenta para você fazer todos os cálculos, as estimativas que vocês quiserem. E a única ajuda que eu peço é que divulguem aqui a nossa live, que fale que está aqui na live e tal, marca a gente lá, que aí eu vou saber quem é que marcou a gente, e já pelo WhatsApp depois eu mando o link para vocês copiarem essa planilha e utilizarem da melhor forma que quiserem. Mas antes da gente começar a fazer esse monte de conta, eu queria trazer para vocês algumas ideias, alguns insights, né, de uma forma assim bem dinâmica, para que a gente não perca muito tempo nisso, mas que são super importantes para a gente começar a pensar em precificação de um jeito mais sério, digamos assim. Vamos lá, então, pessoal. O preço, pessoal, é uma função de quê? De oferta e demanda, né? Quando você estuda um pouco de economia e macroeconomia, por exemplo, você entende que a função preço, ela depende das pessoas, quantidade de pessoas que querem comprar um serviço ou um produto, ou até dinheiro, né? E a quantidade das pessoas que estão oferecendo aquele serviço. Vou te dar um exemplo muito legal sobre para que você visualize bem essa curva. Quando você vai lá para a Argentina, por exemplo, o câmbio oficial, apesar tem diversas tentativas do governo de fixar esse câmbio a um valor que ele não vale tanto quanto o governo quer fixar. E por conta disso, o que aparece? Quem que já foi na Argentina e já sabe o que tem lá? Tem os câmbios paralelos, né? E a diferença do paralelo para o real, quando você vai oficial no banco, é gritante, é muito alto. Por que isso acontece? Porque aquela curva do câmbio oficial é uma curva forçada. Não tem tanta gente assim querendo comprar peso, que é uma moeda desvalorizada, né?
E o banco, ele mete um preço que, cara, não condiz com o mercado. Pelo contrário, o pessoal quer vender peso para se livrar, né? Eles fazem várias transações altas em dólar, por exemplo. Você vai comprar apartamento, você vai vender apartamento, eles já fazem essas transações de valor mais alto em dólar. Alguns até pagam aluguel em dólar, porque aí, quando a moeda fica oscilando, né, aquela maluquice lá de inflação galopante, com o câmbio desvalorizando, pelo menos o pessoal tem uma segurança maior. Então, por conta dessa forçação de barra, é como se eu tivesse a curva de oferta e demanda real, ela está bem aqui, e o que os bancos e o governo fazem? Zoom, joga lá para cima e o preço oficial está lá em cima, mas o preço real está lá embaixo. E sempre que houver qualquer tipo de mecanismo governamental, assim, nesse sentido, o que vai acontecer? A natureza ali, né, a sociedade ele vai dar um jeito de colocar o real preço das coisas no seu devido lugar, né, de acordo com oferta e demanda. Tá bom? Então, o preço depende desses dois fatores, pensem sempre nisso, porque a partir disso aqui, a gente vai desenvolver os outros raciocínios, você vai ver que isso aqui está parecendo bem abstrato, parece que eu estou falando de macroeconomia, é uma coisa bem complicada, mas não é. Tá? Isso aqui tem um viés bem prático, e até o mestre Caio aí vai me ajudar nessa parte aqui, que é o mestre da precificação. Vai lá, cara. Boa. Vou puxar aqui a apresentação, um minutinho, só para mostrar um fluxograma aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre os modelos de precificação. Querendo fazer um negócio mais enxuto, o cara quer botar um PPT na jogada. Não, é super rápido aqui. Só para falar para vocês os modelos de precificação que existem e os que são os mais comuns. E principalmente, cara, o que a gente utiliza isso aqui no nosso modelo, o que a gente pode utilizar isso aqui no dia a dia, tá? Então, basicamente, são 3 modelos que são utilizados. Tem um modelo de precificação baseado no seu custo, que é o cost-based. Tem um modelo de precificação baseado nos competidores, na competição, que é o competitor-based. E, por último, o melhor de todos, é o que pega a disposição a pagar do consumidor. É onde você coloca o preço que for, enquanto tiver consumidor pagando, é o preço, seu modelo de precificação ideal, que é o willingness to pay. Basicamente, o modelo de precificação pautado em custos, ele é mais utilizado em indústrias, em restaurantes, em produtos que não tem tanta diferença entre si. Você basicamente tem que saber, cara, é que eu vou sobreviver aqui. Então, eu tenho o meu custo, vou colocar uma margem em cima, vou colocar um markup em cima, eu tenho o valor do meu preço final. Então, basicamente, é isso. E como é que esse modelo pode ser utilizado em agências? Então, pensa uma urgência mesmo, o cara basicamente começou o seu trabalho, quer pegar um primeiro cliente e tal, só quer fazer aquele dinheiro que cobre os seus custos e um markup em cima, está começando a crescer, o cliente ainda não conhece o valor, cara, o cost-based funciona total para uma urgência menor. Aí o cara começa a crescer, ele começa a ter case, ele começa a pegar clientes maiores, aí o cliente maior vai começar a fazer, opa, mas espera aí, tu tá me cobrando X, eu encontrei outro cara que me cobra X menos 2. Então aqui que a gente entra o nosso modelo baseado na competição. Esse modelo baseado na competição, ele é mais utilizado no varejo. Basicamente, você tem uma régua que diferencia o produto ou serviço com relação à concorrência. Então, vou trazer um exemplo bem prático para vocês. Se você for lá no Pão de Açúcar, você vai ver o café Santa Clara, ele vai estar R$ 9,99. Você vai pegar um café Pilão, ele vai estar R$ 10,29. Independente do pão de açúcar que vocês forem, se for um pão de açúcar mais premium ou um pão de açúcar menos premium, eles sempre vão ter essa régua, sempre vão ter essa diferença de 30 centavos. Pode ser que em um outro custe R$ 11,99 e o outro R$ 12,29, mas sempre vai ter essa diferença. Então, as agências também conseguem utilizar quando elas trabalham em um nicho muito específico. Então, onde é que você consegue utilizar esse modelo de precificação? Cara, eu atendo negócios locais, eu atendo hamburgueria. Tem outro cara que também atende hamburgueria. Cara, esse cara aqui é que eu tenho que estar sempre monitorando quanto ele está cobrando para sempre conseguir me diferenciar frente a ele. Se o meu produto, se o meu serviço entrega mais valor que o desse meu competidor, cara, eu tenho que ter uma régua que o meu preço tem que estar a maior que o preço dele. Se eu entrego um produto, entrego um serviço menos qualidade para o meu competidor, cara, eu tenho que ter um preço menor que o do meu concorrente, porque senão, cara, o cliente final vai optar pelo concorrente. Essa é a grande diferença. E a gente chega, depois de um tempo, cara, você já tem vários cases, você consegue mostrar o seu valor na ponta, você consegue mostrar o seu valor
para o cliente final, é quando a gente chega no modelo ideal, que é o willingness to pay. Basicamente, você consegue, na sua apresentação de venda, mostrar o valor agregado do seu serviço para o cliente. Então, independente de quanto você está cobrando, o cliente vai falar, cara, o produto dele vale. Então, esse é o modelo que todas as agências têm que mirar para o seu crescimento, é identificar a disposição a pagar dos seus concorrentes. Qual é a grande dificuldade aqui? Que é algo pouco tangível, você não consegue mensurar. E aí, acho que o Yuri depois vai falar um pouquinho de como é que a gente consegue chegar nesse número ideal, né, com alguns testes que a gente faz, mas basicamente é teste em cima de teste. E aí você consegue identificar qual até quanto, até onde, né, o seu cliente vai chegar e vai pagar pelo seu serviço. Fiz uma parte, tentei correr um pouquinho aqui para não atrapalhar muito a parte mais prática, mas queria também passar com vocês essa parte um pouquinho mais conceitual para entender onde a gente, com isso, onde a gente chega na planilha de precificação que o Yuri está falando aqui há pouco. Vou até parar aqui, Yuri, voltar para a planilhinha. Cara, e aí um ponto que a gente já vai começar a discutir aqui. Se comparar com competição, e aí entra a questão de posicionamento, né? Por isso que a gente sempre fala, descubra um nicho, descubra um posicionamento muito claro e um valor agregado único que só você vai conseguir ter. Então, a gente não quer esse competitor-based, é baseado na competição. Então, a gente não quer entrar nisso. Isso implica em guerra de preço, né? Então, não é legal. Vejam, por exemplo, as grandes marcas, né? O que eles fazem? Eles criam uma puta marca que, cara, a bolsa da Louis Vuitton, para mim, é igualzinha a bolsa da, sei lá, Centro Fashion aqui de Fortaleza. Negócio de popular. Mas é a Louis Vuitton. Tem um negocinho da Louis Vuitton lá, então aquele negócio ali vale mais. Então, assim, eu estou dizendo que você tem que ir construindo a sua marca e se posicionando com diferenciação. Isso é super importante, tá? Então, agora pensando como o preço é uma função de oferta e de demanda, eu tô transmitindo de novo? Tô, né? Não, putz, sorry. Como o preço é uma função da oferta e da demanda, agora eu tô. O que você tem que fazer também? Você tem que procurar nichos de atuação que, tenha demanda, é claro, e que essa demanda tenha dinheiro excedente para poder te pagar. Então, você tem que correr dos nichos de atuação que tem muita oferta e margens apertadas. Alguém que sabe listar algum ou alguns? Muita oferta, muita gente faz. E a margem desse nicho não é uma margem muito boa. Então, ele não tem muito dinheiro. A margem de lucro dele vai ser muito baixa. Negócio local? Vocês sabem me dizer algum? Negócio local? Negócios locais, exatamente. Por isso que não é que a gente tem preconceito em negócios locais. Alguns negócios locais têm uma margem muito mais alta. E aí eu vou até mostrar alguns. Mas, em geral, quando você vai para hamburgueria, pizzaria, não sei o que, cara, é um cara que está empreendendo ali, suando, ralando, se pai ganha menos que você, e tá lá, velho, e tipo, ele vai, número 1, ele vai negociar pra caramba. Número 2, ele vai te cobrar pra caramba, porque também, vamos supor que ele invista R$500, você cobra R$500. Cara, R$500 é 100% do orçamento dele. As agências tradicionais, lá atrás, elas faziam um modelo de precificação, agências de publicidade, né? Baseado em quanto que você vai gastar de mídia. Por quê? A agência de publicidade lá atrás era uma espécie de trader de mídia. Ele era um corretor de mídia. Então, as agências tinham contato com a Globo, tinham contato... O cara convencional, com as rádios, o varejista, o empresário convencional, não tinha esse contato. Então, esse cara da agência sentava ali em cima desse networking dele, e o que ele fazia? Eu vou cobrar uma taxa de corretagem para eu te fazer a tua propaganda nesses canais. Então faz sentido, de certa forma. Oi? Era uma taxa alta, né? Ganhava muito dinheiro no setor de mídia. Exatamente. 30% normalmente que eles cobravam. Então, assim, o cara vai gastar 1 milhão de propaganda na Globo, ele vai pagar 300 pau para a agência. Acabou. É justo isso? Bom, pensando no modelo de negócios antigo, em que esse cara era visto como um trader, como um corretor de espaços publicitários, bom, até hoje o corretor de imóveis você vai pagar uma comissão para ele, claro, né? Só que não tão alta, eu espero. Mas então, assim, de certa forma, faz sentido esse modelo de precificação. Mas hoje,
não tem esse monopólio, pelo contrário, falando em monopólio, o Globo perdeu o monopólio da Copa, tá aí o Casimiro dando show, etc. Não tem mais esse monopólio. Olha que loucura, né? Tipo, você pensar que a Globo não tem mais o monopólio da transmissão da Copa do Mundo e um cara no YouTube tá batendo todos os recordes de audiência da Globo. É loucura demais. Então, o que acontece? A gente tem outros mecanismos de medição para que a gente consiga balizar os nossos preços, que é a vantagem do marketing digital. Inclusive, mecanismo de medição de receita, que é muito mais justo do que custo, gente. Eu sempre falava assim, cara, é muito absurdo o modelo de agência tradicional. É como se eu chegasse para o meu diretor de compras, eu sou de uma empresa grande, sei lá, da Esmaltec, sou de uma montadora aí da Volkswagen. Aí eu tenho um diretor de compras, ele compra todas as peças, todas as máquinas, todos os parafusos, tudo sem imaginar. E eu falo assim, olha, bichão, quanto mais tu gastar, mais dinheiro tu vai ganhar no final do ano de bônus. Não faz nem... É isso que eu estou dizendo quando eu digo assim, ó, eu vou cobrar 30% dos teus custos. Não tem nenhum mecanismo para essa agência de publicidade, né, antiga, digamos assim, quer dizer, tradicional, não existe nenhum mecanismo para que ela queira otimizar o teu investimento. Pelo contrário, ela quer péssima, velho, gasta mais. Esse canal aqui é muito bom. Entendeu? Não faz nenhum sentido hoje esse modelo de negócios mais. Mas existem outros modelos que a gente explora e que são mais justos para a tecnologia que a gente tem hoje. Então, o modelo de precificação, olha que legal, ele se adaptou, né, ao mercado e às tecnologias que a gente tem hoje e a capacidade de medição. Meça essas palavras, parças. Medição é o segredo da parada aqui. Inclusive, eu acho que é o próximo bullet aqui. Não, eu vou falar um pouco de medição também, porque isso é muito importante. Nichos que nós recomendamos, né, baseado em fugir dos nichos de atuação com muita oferta e margens apertadas, nichos que nós recomendamos. Empresas que já têm alguma presença no digital, seu esforço de vendas vai ser menor. Startups, que a gente já trabalha muito, porque a gente recomenda que a gente trabalhe. Entretanto, não startup que está lá, três caras, tentando descobrir qual é o produto, que ali é loucura. O cara não sabe nem qual é o produto, imagina para quem que ele vai vender. Não. Startups que já têm ali um nível de maturidade, ali os seus 500 clientes, 600 clientes, alguma coisa nesse sentido. E que tenham um bom investidor por trás, porque eles estão capitalizados e, no momento, inclusive, a recomendação que a gente faz é procura as startups que acabaram de receber investimentos. Por quê? Porque agora a pressão neles é para crescer. Meu irmão, você vai ter que crescer a qualquer custo, vai, entendeu? Então é muito mais tranquilo conseguir fechar com esses caras. Mesmo que eles tenham um time de marketing interno, não tem problema. Como eles querem crescer muito, eles querem testar novos canais. Então eles podem até fazer com que o time interno rode as campanhas que, digamos assim, que já estão ali, né, na sua altitude de cruzeiro, e você pega testes de novos canais. É um tipo de projeto que a gente mais pega, mas gosta de pegar, que é a parte de growth hacking mesmo, literalmente. E-commerce, que é porque funciona muito bem, tá lá no digital, né? Pô, é lindo o modelo de e-commerce, né? Então você bota dinheiro aqui, sai ali, pronto. Fica muito claro, né? Percebam que aqui a gente tem medição por trás, fica muito claro, o investimento deu um retorno de tanto, acabou. E alguns negócios locais, como eu disse, negócios com margens mais altas, né, que tem um ticket médio mais alto, putz, odonto, clínica de estética, não sei o quê, esses aí a gente super apoia. E você consegue medir, você sabe dizer quantos agendamentos foram gerados para aquele negócio. Não é só o negócio de, vou fazer umas campanhas no WhatsApp lá, porque o fulano... O cara sempre, que não conseguir vender, a culpa vai para quem? Para você, né? E sempre que ele conseguir vender, é ele que é o melhor vendedor do mundo. E a gente sabe que não é bem isso. O importante é que você encontre negócios que têm margens melhores, que já tem um certo nível, né, um índice de maturidade digital. Galera aí dos partners, espero que já conheçam aí, já tenham visto o nosso material sobre isso. Então é isso, olha. Resumindo, você tem que fugir de nichos que tem margem apertado e que você não consegue mensurar a sua performance em vendas. Nichos e atividades. Por que eu estou dizendo atividades? Porque existem algumas atividades na área do marketing digital que você não vai conseguir mensurar diretamente a sua performance em vendas. Então, o que vai acontecer com o cliente? Ele não vai ter uma percepção que você está gerando valor para ele. Fala, velho, estou pagando esse cara aqui, isso aqui é um centro de custo. Primeira coisa que ele vai fazer é te cortar na hora que ele tiver que apertar o cinto em algum momento. Ele não está vendo como investimento, ele está vendo como um custo. Então, vou te dizer alguns exemplos, né, um exemplo clássico que é difícil mensurar a performance do esforço nessa atividade em vendas. Social media. Social media, a gente... E por que social media hoje é um negócio muito barato? É exatamente por isso. Eu tenho uma oferta absurda, é difícil mensurar o impacto,
E, bom, a qualidade de serviço também caiu, né? Claro que se você for o social media, primeiro que se você for o social media, você vai mensurar impacto, você vai mostrar lá para o seu cliente por que você é o social media, tá? Então, mas aquele social media básico, 3 posts por semana, não sei o que, um pacote de X. Cara, conheço o cara que é o CEO de uma ferramenta que faz essa parada com inteligência artificial, e é isso aí, é R$200, acabou. Paga R$200 por mês, joga lá, e hoje a galera tá falando de inteligência artificial, tá todo mundo fazendo seus avatares, né, futuristas e etc. É um negócio altamente automatizável, né, de certa forma. Estou falando assim, social media desse basicão. É diferente de uma estratégia de social media bem elaborada, mas que também, ao mesmo tempo, essa estratégia, para ser executada, exige esforço, não é? Produz 3 posts, agenda no MLabs ou lá, sei lá onde, e pronto, está resolvido o problema. Até porque não está resolvido. A gente sabe que todo mundo aqui que entende, né, minimamente marketing digital sabe que isso aí não adianta absolutamente nada hoje. Nada, zero. Né? Tipo, total. É só para dizer que tem uma presença digital ali. Né? É só para botar uma ilustração naquele feed ali e acabou. Né? A gente sabe que isso não gera resultado. Assim, sem estratégia, sem meter vídeo no meio, meter reels, fazer esse negócio de posta aqui, promoção, etc, etc, não adianta nada. Seu perfil não vai crescer com isso. Né? Antes crescia, mas hoje já não cresce. Estou dizendo para você não fazer social media de jeito nenhum. Ah, meu Deus, vai morrer se você fizer social media. Não. Só estou dizendo que se você fizer um projeto só de social media, você vai cair nesse mar, né, de oceano vermelho, que é o que a gente diz. Uma oferta infinita, margens apertadas, e, cara, você vai ver que fazer social media não é um negócio que é tão low cost assim, tá? Não é tão low cost para você. A gente vai, eu botei o exemplo de social media aqui na nossa planilhinha para a gente fazer a conta do quanto que você deveria cobrar com justiça para você ter uma margem decente. Então, quando você vai fazer uma estrutura de preços baseada no seu custo, né, o bottom-up ou cost-based, você tem que colocar um markup. É isso, assim que funciona. A consultoria funciona assim, a agência funciona assim. O cara tem um custo de tanto, ele sabe quanto é que é esse custo dele, aí ele joga um markup por cima, 1.5, 1.2, 3, 2, enfim. Um fator que ele pega o custo, multiplica por X, e aquele é o preço. Só que, ao escolher esse valor, a gente vai mostrar como é que você vai fazer, você tem que levar em consideração impostos, custos fixos e a chorado desconto que o cliente vai pedir. Vai pedir alguma coisa, e você quer dar um pouquinho. Então já coloca tudo isso no teu markup. Não esquece disso, ao calcular esse valor, ok? Mais uma vez, evite a guerra de preço, foque no seu valor agregado e torne-se um parceiro estratégico para o seu cliente. Torne-se um parceiro estratégico para o seu cliente. Parceiro estratégico não vai ser demitido, não é centro de custo, né? É um advisor, né? O trusted advisor, é o cara que o CEO do negócio confia, né? No momento que você faz isso, cara, acabou. Você vai reter esse cara para sempre, assim, para a vida inteira, mesmo depois de sair. Não atendê-lo mais, ele vai voltar a você, cara, me dá uma ideia, me ajuda aqui. E isso é bom. Ele vai te indicar outras pessoas, ele vai criar aquele relacionamento, né? Quanto mais você seguir essa linha, isso aqui é muito forte no mundo da consultoria, né? Onde eu vi, isso aqui é muito forte, só contigo relacionamentos com CEOs das maiores empresas, e, aquele cara sempre volta para lá. E se o cara mudar de consultoria, a outra empresa que a cliente muda de consultoria junto, porque quem tem um relacionamento na mão é o sócio, não necessariamente a marca, né? Da consultoria. Então, se você é a sua marca. Outra coisa eu falo, pessoal, a principal pergunta-chave de qualificação, se você tiver que perguntar uma coisa para qualificar o seu lead é quanto você investe hoje em marketing digital? Isso tem tudo a ver com pricing, com precificação. É o que eu te falei. Se o cara vai investir 500, se o cara vai investir 1.000 e você vai cobrar 1.000, você está cobrando 100% do budget. A maioria da galera, apesar de não ter necessariamente tido contato com essa história do mundo da publicidade tradicional, estima que para um corretor, ele não pode pagar 100% do valor do investimento para o corretor. Não faz sentido. Vai ser sempre uma comissão ali de 10%, sei lá, 20%. Aí 30%, assim, no máximo. 30% eram aquelas agências, assim, muito pica lá do Justus. Os caras cobravam, sei, 30%, talvez até mais. Mas, assim, então, se você pensa assim, cara, eu disse que o modelo de precificação que cobra diretamente um valor
um percentual do custo de marketing do cara, não é um modelo de precificação justo. Mas esse valor ali ainda está na cabeça, no imaginário popular. Então, se o cara vai gastar 10 mil, você vai cobrar 5 mil, o cara já vai ficar meio assim, né? O cara vai gastar 10 mil, você vai cobrar 3, ele vai falar, não, beleza, ok, faz sentido, entendeu? Entende o que eu estou dizendo? Tipo, eu não posso dar para o cara que vai... Pensa se você fosse investir em ações. Aí você fala assim, cara, é o seguinte, eu vou investir 100 mil reais em ações. E aí o cara da corretora fala, beleza, eu vou cobrar 30%. Você vai falar, não vou. Foda-se você pode ser o melhor investidor do mundo para mim, pegar o meu dinheiro. Aí 30%, mano, você tá louco? Eu não vou, entendeu? A gente tem isso na cabeça. Não só necessariamente do mundo da publicidade, mas na vida, né? Tipo, a gente tem a noção que um corretor de imóveis, o cara vai ganhar, sei lá, 5%, alguma coisa mais plausível. Então, a principal pergunta de qualificação que você tem que fazer para os seus leads é o quê? Quando você investe em marketing digital. Para você correr dos caras que investem muito pouco. Além disso, além dele ir chorar o preço, além de parecer injusto para ele de estar pagando para você o orçamento dele em comissão para você, esse cara que investe menos, você vai ter pouca margem para erro também. Porque se você errar qualquer coisinha, o CAC já vai lá para a casa do chapéu, meu amigo, e o cara vai te matar e vai sair fora. Né? Então, e vocês sabem muito bem também que o mundo até do Facebook, do Google, você vai ficar investindo 10 reais por dia? Cara, você não vai ter nem dados o suficiente para poder as campanhas saírem do aprendizado. Então, não faz sentido ali. Então, você tem que ir para uma margem ali mais confortável. Pô, o cara investe pelo menos 10 mil ali. Ok. Então, é mais ou menos por aí que a gente começa a qualificar melhor os leads, tá? Eu tô falando muito de qualificação e tal, porque tem tudo a ver com precificação, tá? E agora um negócio interessante. Você pode aumentar o seu ticket médio, mantendo os bons clientes na base, um funil de leads sempre cheio para sua agência, você sempre vai ter gente negociando. Por quê? Porque aí você não se desespera para fechar com o primeiro que aparece. Então, você tem que ter um funil de leads ali fluindo sempre, constante negociação, e ir fechando ali, você saber, você ter previsibilidade no seu fechamento. Porra, eu vou fechar 2 contratos novos por mês. Pronto, é isso. E aí, porque você não vai ficar se desesperando se um cliente sair. E isso é muito importante, porque você estando nessa sua zona de conforto, você não vai entrar na guerra de preços, você vai ter um posicionamento mais assertivo e falar, não, cara, isso aqui é o mínimo que eu posso fazer, eu não vou negociar além disso. Se você quiser ir para o concorrente, pode ir para o concorrente. Por quê? Porque a fila anda, tem outro cara ali. Entendeu? Você vai ficar menos apegado a ter que fechar, desesperado para cobrir os seus custos, né? E aí o ticket médio... E aí o que vai acontecer? Você vai começar a falar, cara, eu já fiz aqui uns 5 vendas, 6 vendas de projeto de cliente com cliente, cobrando, sei lá, 3 mil. Os caras estão pagando, tá ficando fácil. Vou botar, próximo que aparecer aqui, eu vou botar 5 mil. Pum! Eles não se falam, não se conhecem. Entendeu? É assim que você vai escalando sua agência. Aí você fala, pô, mas do nada. Do nada, por quê? Não é do nada, porque você tá ali, você tá confortável ali, você não tá desesperado. Aí você vai esperar um pouquinho mais para poder cobrar, cara, agora uma vez, mais do que uma vez e meia do que antes. Em vez de botar 2 clientes para dentro, você bota só mais um. Entende como isso vai reduzindo o teu nível de complexidade, né? É aquela história que eu falo. Para você ganhar 20 mil por mês, não são 20 clientes de R$1.000. Isso, porra, é muito mais difícil do que atender 4 de 5 mil. E parece que o nível de exigência do cara de 5 mil vai ser muito maior, mas não. Lembra que o cara de 1.000, ele tá ali na corda bamba, coitado. Se você errar, meu amigo, então ele vai vir com uma cobrança vazia, que não faz sentido, uma pressão, porque você não vai poder errar. O cara de 5 mil já fala, cara, ele tá errando aqui, ele errou aqui e tal, mas são testes, você vai poder testar coisas, você vai poder inovar. E falando em erro, quando eu digo erro é porque eu penso muito na estratégia de growth hacking. Né? E na estratégia de growth hacking, 80% dos experimentos vão ser bem-sucedidos ou mal-sucedidos? Mal-sucedidos. Mal-sucedidos. 80% das vezes você vai errar, cara. Você não é um mágico, você não sabe das coisas assim. Cada caso é um caso. Entretanto, quando eu digo mal-sucedidos, é assim, cara, isso aqui piorou, ou isso aqui mantém a mesma coisa. Mas não é mal-sucedido. Mas você teve aprendizado, constante. Exatamente, você teve um aprendizado, não é mal-sucedido. Eles vão falhar, pronto. Eu digo que o experimento vai ser mal-sucedido, você não aprendeu nada. Você só, aí sim, é mal-sucedido. Você falhou, é diferente de ser mal-sucedido. Perfeito, Dani.
Vamos lá, mais uma. E essa aqui é a cartada. Tenta incluir uma remuneração variável. Primeiro porque o cara vai falar, cara, ele tá mais alinhado comigo. Tipo, ele quer que o negócio dê certo. Ele não tá tipo, puta, vou deixar essas campanhas rodando aqui e foda-se. Não, você vai estar com incentivo alinhado para fazer o seu cliente crescer. Isso é muito bem visto pelo cliente. Eles adoram isso aí. Então, além disso, você, cara, se você encontrou um negócio ali, né? Dos 5 clientes, 20%, você, puta, encontrou uma parada que, velho, vai fazer um negócio voar. Porra, bastou acertar. Então, tipo, se de 5, dos 5 clientes, 20%, você acertou na lata ali, pum, a RV vai entrar, vai te ajudar a criar ainda mais essa paz de espírito aí, para você conseguir negociar com clientes ainda com mais postura, mais rígida, digamos assim, menos flexível na negociação, e encontrar clientes de maior ticket mais ainda, e ir cobrando mais ainda. E ter um puta case para você mostrar também. E eu vou mostrar aqui, já que a gente está falando desse processo, não sei se eu faço a conta agora com vocês. Vou repetir, deixa eu ver aqui, peraí. Galera que está no YouTube, ó, não sei se são os mesmos que estão assistindo, eu vou repetir o seguinte. Se você quiser essa planilha que eu vou mostrar para você, que não é isso aqui não, a planilha, gente. A planilha está aqui, tá? A parte boa, o filé mignon da planilha está aqui. Então, se quiser essa planilha, eu vou pedir só um favor que bata uma fotozinha, um printzinho, joga lá no Insta e marca a gente, tá? Para dar uma reforçada aqui no nosso engajamento também. Ó, galera, então vou mostrar a planilha. Vou mostrar a planilha, que a planilha tá bala pra caramba. E depois eu volto para a história... Não, vou para a pirâmide. Já para a gente encerrar esse assunto do estratégia da pirâmide de projeto, como que você vai aumentando o ticket, deixa eu mostrar para vocês. Inclusive, o link desse negócio da pirâmide de projeto também está nessa planilha para você consultar toda vez que você quiser. Ó, vamos supor que eu tenho 6 projetos pagando X. Eu botei X porque pode ser qualquer valor, tá? Vocês têm esses 6 projetos rodando. Está na etapa 0. Comecei aqui no programa de aceleração, deu uns 6. Cara, eu tô bem, tá ok, tá tudo rodando bem. O que é que eu vou fazer? Próxima camada, eu vou tentar cobrar 2x. Eu vou demorar um pouco mais na prospecção, vai demorar um pouco mais a fechar, mas você vai conseguir fechar. Garanto, você vai fechar. Aí fala, pô, Yuri, mas 2x, cara, vai prospectando. Vai seguindo nossos conselhos, vai procurando um nicho que tem mais margem, vai refinando o teu pitch. Porque para você fechar mais um projeto, gente, vamos supor que a sua taxa de conversão seja de 20%, que é uma boa taxa de conversão nas negociações. 20%. Cara, você teve que fazer 10 conversas para você fechar 2, entende? Então, vamos supor que caia pela metade. Agora você vai ter que fazer 10 conversas para fechar um, mas pagando o dobro. Cara, é muito mais jogo, entendeu? E você vai conseguir. Mas o que eu tô dizendo é que nessas 10 conversas, a cada conversa, você tem um aprendizado, você vai ali pegando a nuance, tal coisa, tal expressão, o que o mercado quer, e aí você vai adaptando o seu pitch, né? Quando a gente olha aqui para o pitch dos partners, é claro que a gente dá uma ajuda inicial, mas, gente, aquele documento que eu ajudo, até reviso, né, Dani, eu te ajudei também, dei uma revisada, aquilo ali, você vai mexendo nele, você vai, evoluindo, cara, acho que esse storytelling não ficou tão bom assim, mas vamos lá, você tá com... Vamos supor que agora, então, você conseguiu mais 2 projetos que pagam 2x. O que você pode fazer? Você pode tirar 2 que pagavam X. Então, você está agora faturando um total de 6x, você foi para 8x. Você tinha 6, agora você tem 6, mas você já está faturando 8x. Próximo passo, eu vou tentar fechar mais um de 2x, e aí eu limo mais um de x. Pode limar, porque... Ou você lima, eu tô dizendo assim, eu tô querendo... Desculpa aí, tá? Porque o processo aqui às vezes é meio lento com esse aspecto. Você falou limar? Ou eu entendi errado? Pode cortar fora. Ah, tá. Não, beleza. Eliminar o cara e tal. Tchau, pode ir. Mas assim, não é vantagem, tipo, manter ele, não? Por exemplo, você substituir, não, tipo... Porque aí você continua com o aumento da receita, né? Ou não? Meu ponto é que você pode aumentar a sua receita, tá vendo? Aqui você foi de 6x para 9x, ou seja, 1,5 vezes a receita, com a mesma quantidade de pessoas. O meu ponto é, se você
Ah, não elimina, eu fico com... Eu vou ter que prospectar gente, né? Pagar pessoas, Vai e aí eu não escalo. Aumentei o ticket, mas vou ter que pagar pessoal, fica eles por elas, tipo isso. fica mais ou menos elas por elas, mas o pior vai consumir mais o seu tempo, porque você vai ter que olhar com muita atenção para 8 projetos. É claro, gente, isso aqui não é uma coisa exata. É claro que vai ter um período de transição, mas você vai sentir na pele que você vai manter os 6, aí sua ambição vai falar mais alto, pô, fechei mais 2 pagando o dobro. Aí você vai estar aqui com 6 mais 4, 10x, né? Véi, você aumentou mais do que uma vez e meia. Aí você vai falar assim, mano, mas não tô conseguindo respirar. Aí você vai, em algum momento, você elimina um. O que vai acontecer? Você vai acabar contratando mais gente, vamos supor, vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó, para você ficar com um pouco mais de conforto, né? Você vai estar com 4 mais 6 vai dar 10x. Você aumentou um projeto e aumentou, cara, foi de 6 para 10 o seu faturamento. É bem melhor, entendeu? Legal. É isso também. Ao mesmo tempo que se você ficar com muito projeto, o que vai acontecer? Você não vai ter tempo de prospectar. Não, você não vai ter tempo de prospectar mais. E aí você vai cair naquela espiral do desespero que eu falei. Você não vai ter tempo de prospectar, você não vai ter coragem de cobrar mais. Se um cliente sair e você contratou mais gente ali, do outro lado, se um cliente sair, você vai estar desesperado, aí você vai baixar o seu ticket de novo. Mas assim, eu não estou dizendo que essa posição aqui não funcione super bem. Mas para isso, aí você vai precisar do outro suporte do tripé, que é processo e automação. Legal. Então, você pode até escalar com o mesmo time, mas, putz, você vai ter que deixar os processos mais redondos, vai ter que criar automações ali. Então, assim, é possível, tá, gente? Eu não tô dizendo que não é, não. Só tô dizendo assim. Só não, cuidado. Mas é legal esse ponto. A minha premissa aqui era só o seguinte. Eu queria mostrar para vocês como mantendo o mesmo número de projetos, você consegue de 6 para 15x. É isso. Mantendo. Eu estou dizendo que você precisa fazer assim? Claro que não. Só estou dizendo que você consegue mais do que dobrar o seu faturamento com o mesmo número de projetos. É claro que vai chegar um momento que você vai falar, cara, não, beleza, agora eu consigo. Eu seguro 10 projetos em vez de 6. Aí você mais do que. Aí você vai para 20x, entendeu? Não tem problema. Eu só tô assim, a minha premissa aqui foi, desse design aqui foi, vou manter os 6. Só para provar que mesmo mantendo, você consegue evoluir. Com essa estrutura da pirâmide de projetos, digamos assim. Não é pirâmide, estrutura de pirâmide, não, viu, gente? Aí, o que você vai fazer? Puta, 2x. Aí, às vezes o cara é mais ousado, é bom vendedor e fala, meu irmão, se eu dobrei ali e pagaram, eu vou dobrar de novo. A gente dobra a meta, vou meter 4x aqui. Pode ser. Eu ainda fui conservador aqui, ó. Falei, velho, vamos cobrar só 3x. Eu cheguei a fazer isso, assim, acho que o primeiro sim que eu vou tomando de ticket, eu vou aumentando na próxima, assim. Até que eu cheguei no ticket, agora eu tô tentando de 4, né, de 4K, né, mas eu comecei com 1.000, aí eu tive o primeiro disse sim, falei, se um disse sim, então alguém vai dizer 2, aí eu fui pro 2, aí o 2 aceitou, se alguém disse 2, agora ele vai aceitar 2.500, então, se aceitou 2.500, eu fui para 3, aí foi assim, entendeu? Se eu tive um sim, eu validei, entendeu? A proposta... Você é mais ousado do que a gente demora ainda assim, não é no primeiro, saca? Tipo, eu vou ali, sei lá, uns 3, aí eu, cara, 3 tá bom, já vou aumentar, mas isso é não, mais... Pra ser sincera, assim, por exemplo, eu vi a gente conversou, trocou ideia, vocês falaram um pouco do ticket de vocês, né? Nosso ticket é X. Eu falei, uai, se eles cobram, eu também posso cobrar, entendeu? Eu pensei assim, mas eu vou pensar em... Eu só preciso de alguém que me diga sim, entendeu? Eu sou bem dessa. É isso, basta você encontrar a pessoa que vai dizer sim, e aí a gente te ajuda, né, nessa parte de, cara, provavelmente esse tipo de negócio ou aquele tipo de negócio. Eu ia tentar desenhar um gráficozinho aqui, eu não sei nem se eu consigo, tipo, na mão. É porque também tem um gráfico que ele é meio... tu tá sabendo que eu tô querendo desenhar, né, Caio? Uma sinusoidal aqui, sigmoide. É porque tem não necessariamente, ele é um negócio mais ou menos assim. Então, no começo, aqui não é esse aqui que eu queria fazer, mas tudo bem. Teria que abrir um outro Figma. Ele é um negocinho assim, tipo um S. No começo, quando você tá muito baixo, você consegue, aí depois, tipo 4, 5, 6, aí você vai ter que ir subindo mais devagar também. Você não vai... Você tá com, vamos supor que você vai, da próxima você já fecha 5. Aí você não vai falar, então vou tentar 10. Aí você já
Aí você vai falar, não, peraí, então já vou Chega uma hora que dá uma estagnada, né? Tipo, dá uma estagnada. Aí você vai ter que equilibrar ali, aí você vai ter que acabar aumentando o número de projetos mesmo. Mas o meu ponto aqui, gente, é que usando essa mesma estratégia, putz, eu vou lá e aí o que eu vou fazendo? Eu fechei mais outro cara aqui, eu não vou tirar o de 2x, né? Pelo amor de Deus, eu vou tirar o de 1x. Né? Aí eu mantenho ali os caras que estão me pagando 3x e 2x. Até chegar com os mesmos 6 projetos, faturando 15x. E eu aqui nesse documentinho até digo mais ou menos o que você pode oferecer. Olha aqui, tráfego, mais página, mais e-mail marketing, mais social media. Basicamente o funil completo com social media. Pode eliminar social media, depois a gente nem cobra, nem faz social media, também funciona. E até eu estou dizendo aqui, gente, olha aqui, ó, o teu time que você precisa aqui. Então esse documento ele é bem legalzinho, bem completo. Não é exatamente o nosso foco aqui, a precificação, mas eu queria só mostrar muito essa primeira linha. Os mesmos 6 projetos me produzindo ali 15x, mais do que o dobro de receita. Tá bom? Claro que... Pergunta, esse Figma aí vai estar disponível lá ou já está? Tá na planilha e a planilha vai estar disponível lá. Eu passo lá no grupo também. Ah, beleza. O Figma tá na planilha. Tá aqui nessa beleza. última linhazinha aqui. Ah, então, show. E aí eu fiz essa brincadeirinha aqui da mágica para vocês, para ir passando aos... Eu fui ver, acho que foi hoje, por curiosidade, o do Fábio Ricotta lá, ele faz um negócio, mas ele sai fazendo na mão. Eu falo, vou fazer uma coisa mais elegante, ele sai fazendo assim, né? Tipo, bota aqui, ele vai fazendo na mão aqui, eu falo, vou fazer uma formatação condicional, aqui, como todo bom nerd. Opa, agora pegou. Beleza, galera, vamos agora para fazer a conta aqui do nosso preço. Essa é a estratégia de bottom-up. Ou seja, bottom-up é baseado no seu custo e é mais ou menos assim, cara, é o mínimo que eu posso cobrar. Normalmente, o que você vai fazer? Você vai usar essa estratégia de bottom-up, ou cost-based, para você definir o seu fixo. E aí você depois bota por cima um variável. Então, assim, qualquer coisa que vier acima disso é lucro. E, aliás, você já vai ter lucro com essa estratégia de cost-based, tá? Eu coloquei uma estrutura aqui, bem parruda aqui, tipo 8 mil gerente de projetos, 5 mil designers, 2.500 no copy, 3 mil gestor de tráfego, 3 mil análise de dados, 4 mil análise de SEO, 3 mil de conteúdo, 5 mil de desenvolvedor, social media, um sócio, o sócio é você, no caso. Você tem que ter a sua remuneração, tá? Sempre tem a sua remuneração. Não confunda as finanças da empresa com a sua. Eu tenho a minha remuneração, Caio também, e a gente nem mexe no lucro da SAP. Os caras vão falar assim, pô, não mexe porque não tem, né? Não, é porque a gente deixa para reinvestir. Então, coloquei aqui esses custos. Aqui, gente, vou ensinando para vocês como usar a planilha. Aí vocês podem substituir. Quando fornecer para vocês, vocês fazem a cópia e substituem do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui eu coloquei as quantidades de pessoas que tem aqui. Então, assim, na verdade é 5 mil, 2 designers, é porque eu botei tipo 2.500 no designer. É mais ou menos isso. Total de horas disponíveis, né? Então, o total de horas aqui basicamente é só... Não precisa mexer aqui. Aqui eu vou botar 40 vezes a quantidade. Entretanto, observe aqui que no sócio, vocês, donos de agência aqui, eu botei 20 horas disponíveis. Por quê? Você tem que guardar 20 para você fazer novos negócios, pensar e prospectar. Aí você fala, Yuri, mas putz, mas eu trabalho não sei quanto. Beleza, mas tenta gastar metade do tempo em projeto e metade do tempo. Eu trabalho 60, o Caio também. Mas a gente gasta metade do tempo em projeto e metade do tempo fazendo outras coisas. Aqui, por exemplo, nesse projeto, é o que possibilita a gente explorar novas possibilidades e crescer, tá? Então, assim, meu ponto é, não se atole nos projetos. Sempre reserve tempo para sua empresa e para outros projetos que, né, da sua empresa e projetos pessoais, e para viver, e para, sei lá, ter filho, essas coisas. Por isso que eu botei metade, tá bom? E aqui o custo hora de cada um desses cidadãos aqui, ó. O gerente de projeto a gente utiliza. É o atendimento, eu falei. A gente não usa a figura do cara de atendimento, porque eu acho que quando eu fui atendido por agências, inclusive grandes, eu sabia que o cara do atendimento era um menino de recado, ele nunca ia resolver meus problemas, ele só passava o recado para alguém que sabia resolver meus problemas. Então a gente eliminou essa figura. Mas você pode usar ali um ponto focal para filtrar um pouco as suas demandas e não ficar direto vindo para você. Mas assim, cara, tipo, esse é um cara que, tipo... Seja você, então, o gerente de projeto, né? Tipo, e controle o seu tempo gasto com esses projetos. Tá aqui,
a gente colocou aqui essa estimativa aqui, é um time bem robusto e que está ganhando bem, né? Ganhando o quê? Importante. Custo mensal total, tá, gente? Custo mensal total. Se for PJ, o custo PJ, não sei o quê. Se for CLT, bota o custo completo aqui, tá? Beleza. Para que eu estou fazendo isso? Vocês vão ver agora. Eu tenho um total de horas disponíveis para projeto. Ok. Então, eu vou agora começar a estimar quantas horas, homem, mês, eu preciso para cada um dos tipos de coisas que eu vou fazer na minha agência. Então, botei aqui um projeto de gestão de tráfego. Aí eu botei o famigerado social media, né? Então, vamos fazer. Eu vou fazer uma landing page. Uma landing page, o gerente de projetos vai gastar 1 hora ali para revisar, para coletar digamos, o briefing, né, do cliente, etc. Para orquestrar todo mundo, para evitar que a galera fique ociosa, fique perdida. Aí o designer, esse cara vai fazer o design lá no Figma, eu botei, cara, uma tarde ele manda um design lá e dá certo. Então, 4 horinhas, o copy vai lá pensar 2 horas ali, para montar o copy da página, o gestor de tráfego não entra nesse rolê, o analista de dados não entra, desenvolvedor entra, desenvolvedor pode ser o cara de Figma, pode ser um cara, Figma não, perdão, de WordPress, de whatever. Às vezes eu sei muito bem, né, tipo, esse cara, aí, como eu tô dizendo, gente, adaptem para o universo de vocês, que é para vocês usarem, para ter uma baliza ali para você conseguir entender melhor sua precificação, tá? A gestão de tráfego, mês, tá? O gerente de projetos já vai gastar mais tempo, tá? Pensem que essas horas que estão aqui, isso aqui são horas, né? Vão reduzindo ao longo do tempo. É mais um motivo que vocês vão preferir ter menos clientes, mais duradouros, do que se entupir de cliente. Cada novo cliente, vocês não sabem como é? Meu irmão, é uma adaptação, é um impacto, né? Concordam? E o cliente mais antigo, você já conhece, já tem um contexto, já tem um relacionamento. Então, é mais um motivo que você prefere ter menos clientes, pagando mais e demorar mais tempo com eles. Concorda comigo? Porque isso aqui no começo pode ser, 4 horas de gerente de projetos no primeiro mês. No segundo vai para 2. O cara já pegou o contexto ali, já sabe, já está rodando, né? E é assim que a gente escala mais o business. Não é necessariamente colocando novos clientes para dentro, mas é principalmente mantendo os atuais, cobrando bem e, claro, depois aumentando o ticket dos atuais. É muito mais fácil, né, para todo mundo. E menos doloroso. Pensem nisso, tá? Mas tudo bem, vamos botar 3 horas de gestão de tráfego, então o cara vai ter ali, só fazer campanha, Google, Facebook, etc. Google, Facebook. A gente, por exemplo, vai gastar 3 horas por mês, o designer vai gastar 8, porque ele vai fazer os criativos, e eu pensei assim, a cada 15 dias ele vai trocar os criativos, e não trocar de maneira burra, troca porque troca, não. Faz uma modelagem do quais que funcionaram melhor, desdobra os que funcionaram melhor em novas variantes, e assim vocês vão escalando. Mas isso aqui eu não vou explicar agora não, porque não importa nesse momento, porque não é o nosso tempo. Então ele vai né, a cada mês ele vai dar 2 sentadas ali para dar uma renovada no acervo. O copy ele vai gastar um dia lá criando o copy das campanhas, né? Um dia por mês aqui que eu estou pensando, tá? Podem ser 2 tardes também. À medida que eu troquei o criativo, eu naturalmente vou tentar trocar o copy, pensar em alguma coisa nova e diferente. O gestor de tráfego até eu acho que é mais, né? Ele vai gastar mais tempo ali. Ele vai gastar O que vocês acham? Quantas horas vocês gastam por mês? Galera que faz a gestão de tráfego mesmo, com um cliente. Vocês já pararam para fazer essa conta? Cara, depende muito do nicho e da complexidade da campanha ali, né? Isso é Face, isso é Google também. Mas um projeto que é Face e Google ali é por volta disso aí, de 8 a 10, a depender. Eu tô mais orientado a meter uns 10 horas aqui, cara. É isso mesmo. É porque aí eu botei um analista de dados, mas peraí, é isso, ó. Quando você tem um analista de dados, o analista de dados vai te ajudar com esse negócio das análises, não sei o quê. Cara, quando você não tem, vai ser 12 horas aqui e aqui 0. Né? É um rolê assim. Exatamente. Facilmente. Porque você vai incorporar o que esse cara faz. Então, vamos pensar aqui, vou deixar o mais próximo da realidade aqui. Bom, e o sócio ali, é você, enfim, mas enfim, tá bom aqui, tá justo. Entendeu por que é importante você contratar realmente, mesmo que você seja muito bom em gestão de tráfego, acho que, olha aqui, rapidamente vai consumir pra caralho do teu tempo. E você é esse cara aqui. Você tem que se tornar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. E delegar isso aqui para outra pessoa.
você pode se manter na estratégia. Cara, vamos fazer isso aqui, esses públicos, não sei o quê, senta 1 hora ali por semana. Ah, beleza e tal. Vou até botar 1 hora por semana, se você quiser. Que isso aqui tá mais realista. Aí, beleza. Vamos pegar esse projeto de gestão de tráfego. Olha aqui quanto é que deu de custo, parceiro. Isso aqui não é nem um... Gerente de projeto. Vamos tirar o gerente de projeto. Você, gestor de tráfego, pegou tudo aqui. Vai. Cara, mesmo assim, de custo, você tá com 3,450. A não ser que você pague, putz, eu pago por gestor de... Ah, você fala assim, mas eu pago pro meu gestor de tráfego pro projeto. Tá aqui, gente, ó. É como se você pagasse para um gestor de tráfego R$450. R$500 com copy. Ok. R$500 com designer. É justo, né? Para um projeto. Ah, 1.450. É porque você está esquecendo de você, meu amigo. Você está gastando hora pra cacete ali. Por isso que eu digo, não confunda as finanças da agência com a sua. Tem o seu prolabore, tem o seu salário. Bem, eu dei uma esticada aqui também, um pouco, talvez, não sei. Mas beleza, vamos botar um saláriozinho aqui, ok. Porque o seu lucro não é o seu salário. Pensem nisso, senão você nunca vai conseguir crescer. Baixei ele o salário. 8 mil. Ok. Mesmo assim, olha aqui. 3,050. O custo não é nem o quanto você vai cobrar. Markup, 1,5. Ou seja, markup peguei o meu custo, multipliquei por esse valor. Quanto é que dá? 4,575. Um projeto básico só de gestão de tráfego. Então, quando eu digo assim, a gente cobra lá 12 mil, 15 mil. Tá barato. Tá barato a nossa infraestrutura. Entendeu? Que a gente faz gestão, faz CRM, faz análise de dados, faz landing page. Porra, só aqui já deu 7 mil, aqui, usando esse markup. Análise de dados é outra coisa caríssima. Sabe quanto é que é um data scientist, meu amigo? Caro pra cacete. Então, assim, a gente tá barato ainda. Viu, Caio? A gente tem que melhorar a nossa precificação. Aí mete os impostos. Pá! Vai. Agora eu vou te dizer quanto sobrou de margem para você, gente. Você cobrou 4.575, olha quanto sobrou de margem. Aí você fala, meu negócio não escala, mas é isso. Precificação. Primeira coisa que eu disse, abrir a nossa live, precificação é a alavanca que mais impacta na margem do negócio e digamos, na saúde do negócio. É o fator que mais impacta, gente. Se eu pegar o meu markup e aumentar para 1,8, olha aí, estou mexendo somente na precificação. Eu já quase que dobrei a margem, né? Se eu meter 2 aqui, aí foi, dobrei a margem. Olha que louco, eu fui de um markup de 1,5, parece loucura, né? 1,5 para 2, eu dobrei a margem, gente. E a gente pensa, 1,5 vezes 2, tinha que ir para 3. Não, porque tem os seus custos, os custos são fixos. Então, assim, pensem no markup que vão cobrir seus custos fixos. Tá? 1,5 eu coloquei, mas, cara, vamos tentar mirar no 1,8 ou mais. Porque olha quanto é que você vai ganhar por mês, de verdade, de lucro, num projeto de gestão de tráfego, se você tiver um markup 1,8. 2,4. Porque esses valores aqui estão justos. Concordam comigo? Você, cara, tirando o seu prolabore, porque é as suas horas que você gastou com aquele negócio. Não estão corretos? Ó, cara, você vai pagar um designer ali R$500 por mês para ficar renovando os criativos de uma maneira honesta e boa ali. Um copywriter mais quentinho no projeto, um gestor de tráfego 450 ainda tá barato, viu? A gente paga mais aqui no gestor de tráfego que trabalha com a gente. E ainda assim, velho, tu cobrou 5.490 e sobrou 2.440. Quando a gente mete assim na planilha, chega a dar... Eu tô vendo o silêncio aqui de vocês. Eu não tô vendo, não, mas acho que vocês estão bolados. Falou, caralho. Yuri. Opa. Pode falar. Yuri, deixa eu só te fazer uma pergunta. É o Pedro, tá? Oi, Pedro. E o comercial? O comercial, ele, como é que entra aí? Porque... Ele entra no custo fixo. Aí eu só tô colocando margem de contribuição. Porque aí é a equipe, né? Aí você está mostrando a equipe que vai realizar. A equipe direta de operação. Por isso que eu falei, no markup, não esqueçam dos seus custos fixos e dos impostos. O imposto aí tá alto, hein? 20%. É porque eu tô pensando já no... em cima da receita, não é. Eu tentei modelar tudo ali, já tirando o imposto de renda ali, 15 mais alguma coisa.
Mas Tá. vai ser diferente mesmo. Você tem razão. Vamos Tá. meter, então, um valor mais correto aqui, para vocês não ficarem tão... Você tem Porque razão. o meu imposto, assim, tá numa margem um pouco mais baixa. Não sei como é que tá o pessoal aí. Não, tá errado mesmo. Desculpa. Eu fiz a conta errada do imposto. Vamos, bota um valor aí mais justo de imposto. Um 7? Eu tô entre os 7 e 10 aqui, dependendo do projeto. Que aí, dependendo da nota que a gente for criar, né? Esse 7 é só sobre receita. Coloca o imposto de renda que você vai ter que tirar lá quando você tiver... Faz uma aproximação. Vai ser tipo 15% para PJ imposto de renda. 15% se eu tentar traduzir esses mesmos 15 lá na receita, vai virar uns 3. Então, vai ser uns 10. Uns 10, por aí. É isso. Essa é a conta correta. Aqui, E outra questão aí... fórmula, foi bom você ter falado, eu errei na fórmula. Aqui nem tá contando o imposto, parceiro. Tá vendo? Ele tá puxando do zero aqui. Peraí. Então, eu tô vendo que a landing page tá muito baixo. Aí a gestão de tráfego tá alto pra caramba. Aí você falou, tem alguma coisa estranha aí. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Eu vou só fixar essa fórmula aqui. Sobrou menos a margem. É isso. Agora tá certo. E outro detalhe também que a galera aí de gestão de tráfego, cara, você não paga menos de 800. Essa é a minha realidade aqui do dia a dia. Não, mas então... Ninguém cobra menos que isso aí. É porque esse aqui eu coloquei um cara fixo de 3 mil, mas, cara... Esse salário... é fixo, tá. Não, mas esse salário já tá defasado, cara. É 6... já não é mais. Já não é mais. Só que, em compensação, um cara bom desse, você gasta menos horas aqui, concorda? Você vai gastar 2 horas. Sim. Então, é isso aqui. Dúvida, tá? Dúvida aí, tipo... Por exemplo, ali, só para entender, eu tenho para mim é mais difícil processar esses números assim e tal. Deixa eu te perguntar, ali tá o total de barra de sócio ali, aí tem os valores ali, gestor de tráfego, social media e tal. Ali é só o custo, certo? Peraí, vamos lá, porque tem algumas linhas. A primeira linha, homens hora trabalhada, ok? Segunda linha, segunda linha não, perdão, segundo bloco, né? O segundo bloco. Aí mesmo, o segundo bloco, aí tá o total. Aí tem os valores ali, 1.235, tem esses valores aí, tá vendo? Deixa eu ver se é o terceiro. Desce aí, rapidão. O terceiro é a margem, é a tua margem. Perdão, entendi. É o preço. Tipo assim, é o preço que cobrar. Tá. É o preço final. Já isso. levando em consideração o custo de cima. Já levando em consideração. O que é o preço, gente? É o custo vezes o markup que você está colocando em cima desse custo. Eu tô colocando o que... Desculpa essa pergunta parecer muito leiga, tá? Mas o que esse markup eu não entendi muito bem. Tipo... É assim, ó, muitas empresas e muitos negócios, agências inclusive, elas fazem software house, o que eles fazem? Cara, eu vou ter um custo de tanto para ter esse projeto, eu multiplico esse custo por X. O markup é esse valor X, para a gente chegar num preço. Ó, eu vou simplificar aqui para ti. Pum, botei um markup de 2. Então, qual é o meu preço? Se o meu custo foi 2.700, o meu preço é o dobro, 5.400. É o markup. Entendi. Quanto que você vai jogar em cima do teu custo? É a margem ali. Para que você cubra. A margem está lá no final. Esse markup é o quanto que você coloca, um multiplicador, em cima do teu custo para que você consiga cobrir os impostos, os custos fixos e ter lucro. E o comercial, se tiver? O comercial tá nos teus isso. Tá no fixo aí, não é? Eu não entendi também onde é que tá o comercial. Você vai embutir o comercial no cálculo desse markup aqui, ó. Isso, Tá? Porque você vai saber o custo fixo e aí você vai jogar esse custo fixo dentro do markup. Mas excelente ponto. Tem margem aqui, margem de contribuição, que a gente chama, né? Ou seja, margem de contribuição eu estou excluindo todos os custos fixos. Eu sei que a nossa última live foi de finanças, né? Então, e agora eu vou colocar a margem percentual. Só para a gente ver. O que é a margem percentual? É muito simples, gente. É o quanto você lucrou dividido pela sua receita. Cadê a receita? Aqui, ó. Não. É isso. Aqui é a receita. É o quanto que você cobrou, né? Aí isso tá te dando, é isso, ó, com o markup. Opa, fiz alguma... aqui que tá 0 mesmo, não tem problema não. Com o markup de 2,
você tem uma margem de 40%. Uma margem de contribuição, né? Quando você colocar os custos fixos lá e tal, custo de ferramenta, todo esse rolê, esse negócio vai cair ainda mais, vai cair mais uns 10%, vai sobrar 30%. Gente, ou seja, de cada R$100 que você cobrou, você vai só lucrar R$30. Então, tristeza, tava tristeza. Que tristeza. Que tristeza. É isso, cara. Mas é isso. Meu amigo. Por isso que a galera quebra, porque ninguém tem a paciência de botar isso aqui na ponta do lápis e que a gente tá mastigando aqui para vocês, porque eu quero que ninguém quebre aqui, pelo contrário. Isso também você tem que pensar que o seu cliente ele vai ter um projeto que vai ter a landing page, gestão de tráfego social media, vai ser um total só, né? A gente está vendo separado. Sim, a gente está vendo projetos. No final é uma coisa só. É a próxima dica. Faça pacotes. Por quê? Porque você já embute logo tudo isso. Você não vai ter trabalho de ficar procurando mais clientes. Mas olha quanto é que está saindo o pacote disso aqui, ó. 11.450. Esse é o preço final para o cliente. O preço justo. Metendo o social media aqui no meio. Papapá. Se fosse só fazer gestão de tráfego e landing page, de 7.900. Tá vendo como... Esse aqui é o valor justo para você cobrar. Mas aí é uma questão que a landing page é uma vez só, né? Como é que vocês fazem? Aqui tá... aqui é o custo mensal. Aí, por que... segundo ponto que eu queria falar, por que você tem que fazer pacotes? É que dentro de um contrato de 1 ano, você vai criar 4 landing pages. Mas você vai meter seja esperto, você vai meter os 8 contos por mês aqui. Então, um mês você vai gastar 2.000, você vai, a cada 3 meses você vai ter esse custo, entendeu? Esse aqui é um cálculo mensal, né? Depois você tem que pensar, falar, beleza, se em 6 meses eu fizer 2 landing pages, então quando eu cortar aqui, meu custo real mensal, meu preço real mensal, é isso dividido por 3, né? Então, o total dá 5.000, 6 e tanto, beleza. Mas vocês fazem essas 2 landing pages em 6 meses por otimização da landing page ou porque o cliente solicitou, ou ele pode solicitar porque está no pacote? Como é que é isso? Porque se não tem a necessidade de eu alterar, né? Vamos supor, eu estou lá com a minha campanha no Google, a conversão tá legal, não tem porque eu trocar ela, vamos dizer, né? Fazer mais uma nova. O cliente ele tem essa liberdade de dentro desse contrato de 12 meses ali, solicitar mais landing page ou não? Cara, porque quando você vai em estratégias mais avançadas de marketing digital, você vai querer fazer jornadas customizadas, correto? Então vamos supor. Correto. Me dá um exemplo de um cliente teu aí. Qual o negócio dele? Só para ter uma... Hoje eu trabalho com um cliente aqui que ele trabalha com repasse de carro, né? Ele lá de Fortaleza é basicamente uma concessionária, mas eles só trabalham no Pix, né? E hoje eu trabalho com uma página um site, uma página de captura lá no site, não na campanha, mas além de page sim. No começo eu tive algumas alterações, né? Até a gente conseguir chegar numa copy legal, mas faz uns 3 meses aí que eu não precisei mais alterar ela, vamos dizer em específico. Quanto é que tá a taxa de conversão? Dela? Tá 70 e pouquinho. Caralho! Boa. Sim, mas vamos supor um negócio. Esse cliente trabalha com vários tipos de carro. Com certeza, se você fizer uma landing page de carros populares e uma de carros de luxo, você vai melhorar a sua conversão, entendeu? A jornada vai ser mais customizada. Então, assim, tem as duas coisas, cara. No nosso caso, a gente monta um pacotão mesmo e eu não fico fazendo muito. A gente faz essas contas, a gente já fez essas contas e já sabe mais ou menos quanto é que vai dar. Mas tem essas duas maneiras de chegar em novas landing pages, né? Então, só que são 2 trabalhos diferentes. Uma é a otimização da landing page atual através de testes AB. Aí a gente mete o Google Optimize e começa a fazer AB. Eu não vou mudar a essência da landing page, vou mudar o copy, vou mudar uma besteira ali, outra aqui. Eu não vou criar uma nova jornada. Então, assim, não é meio que... Eu não vou precisar do desenvolvedor, eu vou precisar de um web designer. Eu vou fazer uma. Yuri, consegue voltar lá no Squad rapidinho, só para eu dar uma olhada nos números? Vai lá. Essas horas disponíveis, eu fiquei com uma dúvida no seguinte. Por que elas estão calculadas por semana, 40 horas no caso, a não ser que seja uma jornada diferente do que eu estava esperando, mas a gente está pensando no custo no mês. Porque, tipo, se fosse horas, do gerente era para ser 160, sei lá. Foi vacilo meu, cara. Mil perdões.
Ah, tá, entendi. Então isso eu estava pensando, porque isso é importante, desculpa, eu não estou querendo ficar observando o erro em si, mas eu estava pensando o seguinte, Tá a super minha conta não vai deixar nunca. Eu tenho 2 negócios, né? Eu vim com essa junto com o Vini, né? Mas eu tenho uma outra agência e eu ia pensar, caramba, que louco, eu tenho centenas de clientes lá e por esse negócio minha conta nunca fecharia, porque eu cobro relativamente barato. Gente, então não é essa desgraça toda que... É isso que eu tava pensando. Eu disse, poxa, que coisa louca. Eu tentando entender como é que. Aí eu disse, poxa, deve ter alguma coisa lá no Squad que eu não vi. Aí agora eu entendi. Então não é tão pesado assim, né? Assim, eu tô pensando. pelo feedback. Senão a gente, eu também tava assim, Caio, a gente tem que rever urgente como é que a gente tá tendo, a gente tá traficando droga, o que a gente tá fazendo? Não, mas legal, legal. Legal. Porque, assim, por exemplo, e aí até te explicar como foi meu desafio, tá? Que, por exemplo, nesse outro negócio, eu levei muito tempo para ele ficar positivo. Ele só ficou seguro, assim, porque eu realmente superei a margem dele, quando eu tinha mais ou menos uns 50 clientes, por causa dos custos fixos. Aí, hoje eu tenho, sei lá, uns 130 lá, né, nessa outra. E só ficou... Aí agora ele tem margem mais razoável, faz tudo mais sentido. Mas eu estava pensando, que, tipo, esses custos, quando você contrata o cara individual, eles são exatamente os que você falou, tipo 500, 800 reais. Mas a razão de você ter um cara fixo é justamente porque você reduz essa... Você ganha uma margem ali, né? Então, a minha equipe inteira é fixa. Eu fui nessa linha de ter a equipe inteira fixa para ter essa margem, e foi o único jeito que eu consegui fazer dar certo. Porque como grande parte dos meus clientes são pessoas físicas, não podiam pagar um valor muito mais alto. Eu nunca poderia cobrar, sei lá, 5 mil reais de um cara mensal, fixo, seria impossível, né? Então, eles me pagam uma média ali entre 1.000 e 1.500 reais. Perfeito, cara. E, gente, então vou pedir desculpa aí. Ei, cancela essa live, tô zoando. Pra encerrar humano, a gente aqui abraça o erro e, cara, e feedback, puta, muito obrigado, salvou aqui a nossa vida. Não estamos mais tão desesperançosos com o negócio de agência. Agora, o ponto é o seguinte. Não, eu já tava querendo fechar a minha. Eu falei, não, vou vender miçanga. Foda. Mas vejam o poder dos cursos. O ponto que eu queria colocar é, muitas vezes, no começo, a gente precisa trabalhar com parceiros, né? Então, como que você isso falou. que eu ia falar. Hoje eu trabalho com os freela, gente. O freela é a realidade que ele mostrou aí. E a realidade é mais aquela outra, tipo, paga 800 pro cara do tráfego para fazer uma campanha. Entendeu? Porque a tua hora tá lá. Aí faz todo sentido. É porque, como eu tive que escalar, aí para de fazer sentido, entendeu? Não, com certeza. Seu cenário é isso, ter a galera fixa para bombar mesmo. Pergunta. Nesse caso aí, da galera fixa versus o freela, seria basicamente, se eu fosse pagar 800 reais pro gestor, porque ele vai cobrar por cliente, né? Então, se eu tenho 10, eu vou pagar 8 mil conto para ele, né? Faz sentido. Eu teria que ter um gestor fixo, que aí ele vai atender ali a quantidade de clientes que ele dá conta pelo valor que eu fechei com ele. Certo? Faz mais sentido. É assim, porque o ponto é esse. Você está fazendo uma espécie de trade-off entre risco e custo. No começo, quando você pega todo mundo freela, o teu risco é menor, porque você não vai ter que demitir, contratar um nego e ficar pagando 3, 4 mil ali sem ter projeto. Então, o que você está fazendo? Você está pagando mais caro para assumir um risco menor. Okay. Quando você gerou a massa crítica, por isso que é o ponto aí que o Pedro falou muito bem colocado. Ele falou, cara, eu internalizei todo mundo. É isso, porque você já tem uma massa crítica de projetos, aí, cara, aí você vai ver sua margem, que ela estava toda apertadinha, ela faz bum! Vai lá para cima. Porque você começa a internalizar os caras, e aí o custo hora deles sai muito mais barato. Né? Você tem que saber esse momento da virada, né? Então você muda ali, você muda de freela para fixo. E sempre selecionando aí uma pessoa boa, né? Para não cair a qualidade. Nesse caso desse outro trabalho, eu fiz todo focado. Eu comecei já com gente fixa, porque eu sabia que meu objetivo era escalar rápido. Então, eu já comecei pensando assim, mas eu sabia que eu estava correndo risco muito maior no começo, é muito mais inteligente fazer como o Pedro fez, mas eu optei por correr aquele risco naquele momento, porque eu sabia que eu tinha alguns recursos que eu podia investir ali,
e tentar correr para... Foi uma corrida contra o tempo, né? Aí só que quando eu consegui chegar ali... Mas o caixa estava contado, né? Sim, até e o caixa, ele estava sempre caindo. Virar... Estava sempre diminuindo. Isso. Aí, só que eu pude crescer rápido porque eu fiz assim. Porque se eu fizesse diferente, eu não podia escalar porque eu ia depender do meu próprio trabalho muito. Né? Eu não ia poder fazer tanto esforço comercial como eu fiz, e de marketing, né? Eu fiz muito esforço comercial e marketing. O meu tempo era todo voltado para isso. E eu contava com a equipe para garantir a operação. Então, toda a operação era deles. Se eu tivesse eles pagando assim, por projeto, como eu não cobrava tão alto de cada cliente, eu ia correr um risco gigantesco, e eles iam ficar muito caros, os projetos, e eu ia ganhar uma margem muito pequena para fazer algum sentido, né? Então, eu fiz tudo para internalizar, e depois o meu esforço maior foi o de aumentar a eficiência dos processos. Então, eu comecei a trabalhar para que o cara que levava 4 horas para fazer algum negócio conseguisse fazer a mesma coisa em 2. Aí, isso foi o que me deu depois margem para crescer mais. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Excelente depoimento, excelente plano de ação aí que você executou. Beleza, gente, agora que a gente está mais tranquilo em relação às margens, obrigado pela observação, cara, ótimo olho clínico aí. É porque realmente eu olhei, aí comecei a olhar ali, eu falei, cara, mas é isso aqui mais ou menos, quando você está no início aqui, que você vai contratar uns freela, pá, mais ou menos. Mas perfeito, cara, eu tinha errado o número de horas ali. Então, gente, começou a fazer mais sentido, a gente começou a ficar mais lucrativo aqui. Entretanto, adaptem, gente, para a planilha de vocês. Eu estava muito mais querendo mostrar a mecânica, mas eu errei nas premissas, confesso que eu errei nas premissas ali. Mas adaptem para a realidade de vocês, tá? E aí, o que fica legal é isso aqui, gente, olha que legal. E aí tem essa situação aí do Johnny aqui. Aí aqui você consegue ver a ocupação, né? Putz, se eu fizer 2 landing pages, 4 projetos de gestão de tráfego, 2 de social media, quanto é a taxa de ocupação da minha squad? E com isso aqui, você vai começar a ver o que vai engargalando. Olha que interessante. Aquilo que a gente já tem o feeling. Agora tá certinho aqui, ó. Designer e copy começa a engargalar primeiro. Tanto é que nas squads, Johnny, proporcionalmente designer e copy, eu acho que é a maior coisa que tu tem aí. Tanto é que você pega freelas, né? Para você ir mitigando o risco. E aí você vai crescendo o projeto, você vai contratando, vai internalizando mais design, mais copy, etc, né? Isso. Na outra, eu tenho hoje, são 7 pessoas na equipe de redação, sendo que um é especializado em curadoria só. Então, como é que eu fiz? Eu dividi, aí, claro, só faz sentido isso que eu estou falando depois que você está um pouquinho maior. Que era, no começo, um cara fazia tudo. Cada copy, né, fazia tudo. Mas ele fazia pesquisa, fazia conteúdo, não sei o quê. Depois eu separei. Tem um cara que faz pesquisa, tem um cara que faz o conteúdo em si, tem um cara que faz a documentação. Veja, tem um cara que um trabalho dele é atualizar a documentação dos clientes e pensar a estratégia. Aí é muito bom o papel do nosso gerente de projetos aqui. Ele atualiza a documentação. Para eles ficarem com, como é que eu posso dizer? Quando ele fica mais especializado, ele não tem que trocar de chapéu, eu notei que ele fica muito mais eficiente. Porque uma coisa é fazer a pesquisa, depois sair da mentalidade de fazer a pesquisa para escrever. Para criar. Quando tem um cara que só faz pesquisa e um cara que só escreve, os dois fazem o trabalho muito melhor. Aí, mais projetos para sustentar os dois ali. Perfeito, cara. Excelente. Muito bom. Bom, mas é mais ou menos... Aqui agora deu mais ou menos o que o nosso feeling diz. Os primeiros caras a ficarem ocupados são esses mesmos. Mais ocupados, né? Porque você gasta mais horas para fazer o trabalho, eles estão mais na operação. Né? E aí, no caso aí, tipo, pergunta aí, da operação de vocês chegou a ter, tipo, 5, 7 designers? Só pergunta. O que a gente internalizou? Nossa filosofia é um pouco diferente. Como eu não quero ter 200 clientes, a gente tem menos clientes com ticket bem mais alto, a gente internalizou os cargos principais para a gente, os mais estratégicos, gerente de projetos, analista de dados, gestor de tráfego, claro, internalizamos. E agora, designer e copy, a gente freela, entendeu? Por quê? Porque eu tenho menos cliente, cara. O cara fica lá, ele pega o contexto rápido, entendeu? Eu não tenho esse trabalho, imagina, tipo, tem que fazer pesquisa para 100. Não, o cara, tipo, ele vai ter ali uma adaptação, mas aí depois, rapidamente, ele faz o básico lá. E, gente, tem site hoje que ajuda também.
Mas é isso. Então a gente Entendi. tem... Esses caras são freelas. O que a gente considera o core team é o gerente de projetos, é o gestor de tráfego, analista de dados, desenvolvedor social media. Desenvolvedor. Esses caras são mais estratégicos dentro do time para desenvolver o cara, para crescer e tal. Até que o churn desses caras é muito alto. A gente já testou também internalizar, o cara... Ele gosta de freelar mesmo. Esse cara gosta de freelar. Assim, a próxima posição mesmo que a gente vai internalizar mesmo dessas aqui é exatamente um designer que vai funcionar mais para controlar outros design freelas, controlar a qualidade. E essa é uma estratégia muito boa. Você não faz ele executar o trabalho, você faz ele executar alguns de cliente-chave ali, mas ele fica como revisor, né? Ou diretor de arte, sei lá. É esse cara Acho aí. que eu ia falar, um diretor de arte, né? É esse cara aí. Mas um cara que é super bom internalizar o desenvolvedor. Ô, galerinha que é difícil ser freela, hein, mano? Meu Deus. Nossa, nem fala. Com prazo, cara. Meu Deus. Esse cara é Mano, complicado. vocês acreditam? Eu já tive, velho, já teve um que a gente contratou. O que era o projeto, Caio? Que a gente contratou o cara pegou o dinheiro e foi embora, sumiu. Falei, caralho, tomamos um golpe do desenvolvedor, bicho. Ô, Jesus. É isso. Foi 99 ainda, né? O 99 freela. 99 fez. O cara tinha um perfil fake, tinha um LinkedIn fake, parceiro. Profissional isso aí, profissional isso aí. Esse é Não, outro profissional, nível, hein? cara. A gente checou o CNPJ lá, que ele tinha dado um nome lá, um CNPJ, e realmente era um cara que era desenvolvedor. Então eu falei, velho, não é possível. Um 99 freelas eu não contrato ninguém, não, gente. Já sofri assim um pouquinho lá de o pessoal não entregar e tal, eu deixei. Aí um lugar que eu contrato é o Orkana. Orkana. O Orkana é um dos melhorzinhos por enquanto. Mas cara, como o Yuri tá falando, né? Todo erro serve como aprendizado, né? Até a gente ter se ferrado com isso, a gente mudou até o nosso processo de contratação de fornecedor. Então, a gente entra em contato com 3 dos ex-clientes deles e tal, troca uma ideia com os 3 antes de efetivamente fechar. E paga o primeiro projeto sempre por dentro da plataforma. Se ele for dar um golpe na gente, vai ser no segundo projeto. É isso. É isso, galera. Pois é isso. A planilha aqui depois eu vou mandar para vocês. Vou mandar lá no grupo. Depois a gente vai colocar lá no Hotmart para vocês brincarem com ela. Qualquer dúvida... Não, legal. Assim, eu só não vi ali, porque foi muito rápido, que você consertou a parada das horas ali. Eu só não vi como é que ficou de fato ali custo a mais, ele considerando ali. Foi muito rápido ali, eu não consegui ver. Mas você vai subir lá para... Eu vou subir lá e ela vai estar alimentada. Depois você só move. Mas eu vou compartilhar de novo, não tem problema. Ó, deu aqui com marcar. Vamos lá. Gestão de tráfego. Ó, mas é aquela história. Tirei gerente de projeto, botei 8 horas de design, 12 horas de gestão de tráfego, 8 horas de copy, 2 horas de sócio, talvez seja mais. Meti um markup de 3, deu um custo de 575, markup de 3, 1.725, margem de R$ 977. Se você cobrar R$2.000, você vai ter uma margem de R$1.000, mais ou menos, ali. Considerando uma equipe interna. Esse é o ponto, Dani. Tipo, não, agora eu vou você está pagando aqui, ó, 675 de gestor de tráfego. Eu vou tirar isso aqui, vou botar 800. Então as coisas começam a ficar mais complicadas ali. Eu acho esse panorama aqui, para quem está com equipe freela, faz mais sentido. Ir lá e colocar individual, né? Tipo, quanto eu pagaria assim pro cara se eu for pegar freela. Acho que vai depender do contexto, né? Se eu for pegar um freela, é tanto. Se o cara for interno, é X. Mas tá vendo o lance, ó? É isso aqui, ó, mais ou menos. É exatamente. O freela, você vai pagar aí R$500 para um designer, sei lá, vamos botar R$400 para um designer, 400 para um copy por mês. Mas aí depende muito. Aqui a gente pagaria muito de, tipo assim, de design por causa do social media, entendeu? No caso ali, ele vai fazer quantidade de posts. Tipo, 24 posts ou 32. Aí você vai aqui, social media, separa. Depois você junta. Separa social media e gestão. Não, eu falo que ele, por exemplo, ele fazer as demandas do social media, que eu tenho social media, porque que a gente normalmente, o social media, ele só faz conteúdo, ele não faz arte. Então, eu tenho a demanda de design e a demanda do cara que faz conteúdo, entendeu? Normalmente, quem é muito bom em conteúdo
não é bom em design, você entende? Aí você não vai ter o cara do copy, né? O social media vai ser o cara do copy. Então, o meu ponto é, adapta para a realidade. Esses cargos aqui não fazem sentido. Sim, você vai vir aqui. Eu vou depois até deixar essa planilha um pouco mais automatizada, no sentido de deixar indicado. Você vai preencher aqui quem é realmente o teu time. Depois eu ajusto isso aqui, não vou fazer isso agora. E aqui ela vai só puxar da onde você preencher. Pronto, vai ficar mais legal assim. E aí, adapta para a tua realidade e pronto, vai ficar bem mais factível. Mas é isso aí. Aqui eu queria muito mais mostrar o mecanismo, né? E dar uma brincada com esses números, né? Beleza? Beleza. Show de bola, galera. Pois é isso, né? Obrigado pela paciência e pela atenção de vocês aí. Espero não ter falado muita abobrinha. Mas é importante pensar nesse mecanismo. É o mecanismo que mais impacta na tua margem e no teu crescimento. Né? Show. Uma pergunta, tipo, uma dúvida aí, é na questão do onboard ali, do feed de implementação, né? Porque acaba sendo mais horas gastas ali. E aí tem, tipo assim, possibilidade de ter, tipo, essa parte da implementação, porque, vamos supor, eu cobrei 3 de FII mensal, mas tem a parte da implementação, que aquelas horas que eu gasto aumenta, né? Aí eu teria que fazer o cálculo em cima daquilo ali, da planilha ali. Você vai na planilha aqui, ó, você vai substituir aqui esses projetos social media, não sei o quê. Eu botei um nome qualquer, você pode simplesmente colocar, por exemplo, gestão de tráfego onboarding, gestão de tráfego regime estacionário. Já o onboardou, já está rolando tudo. Aí você muda lá o nome e aí você faz a conta de quantas horas gasta no onboarding e depois quantas horas gasta quando der uma apaziguada. Aí você vai ver os dois custos. E aí o que você vai fazer uma média, se você quiser. Ou a gente mesmo cobra mais caro no setup. Os primeiros meses são mais caros, depois a gente reduz o custo e mete o variável. A gente faz essas duas coisas casarem. Então, tipo, mês 1, mês 2 é 1,5x, mês 3 em diante é x, mas entra o variável do mês 3 em diante. Então, essa da variável era, tipo, era legal. Tipo, o Caio começou a mostrar isso, acho que da consultoria antes do case ali, né? E disse que ia abordar um pouco aqui na precificação, e aí eu fiquei meio na dúvida se vai ter essa parte ainda de precificar ali o variável em cima disso e tudo mais. Hoje não. Mas o variável fica baseado em qual métrica? É isso. Aí depende do cliente, tá? É uma boa pergunta, Johnny. Clientes de geração de lead, o que faz mais sentido para ele, para você poder trabalhar em cima do resultado, normalmente a gente trabalha em cima da redução do CAC. Então, assim, sei lá, o cara tinha um CAC de R$100, esse é o baseline dele, né? A gente alinha que, putz, a gente conseguiu baixar para R$50. Se ele teve 10 vendas no mês, um exemplo bobo para fazer a conta fácil aqui, tá? 50 vezes 10. Então, dá R$500 de variável, a gente captura um percentual em cima disso. Então, geração de lead, normalmente é mais fácil trabalhar em cima da redução do CAC. Clientes da venda full digital, né? O cara que é e-commerce, tem 2 modelos de trabalhar. Como a gente costuma trabalhar aqui, tá? Um cliente menor, o cara está começando e tal, ele não tem a sua estrutura de custos bem definido, ele não sabe como é fresh, enfim, o cara está bem no começo, a gente trabalha um percentual em cima da receita do digital. Então, a gente tem o controle, né, de quanto de receita ele teve de vendas, pega um percentual em cima disso. Já aquele cliente que é mais estruturado, até para nossa conversão em venda com esse cliente ser maior, fizer mais sentido, um cara mais estruturado, a gente trabalha em margem mesmo. Então, assim, percentual em cima da margem da operação digital. Mas sempre visando essas métricas que fique claro para o cliente o valor que a gente está gerando. Ou redução do CAC, aí é uma continha mesmo, a gente fala, cara, tanto eu quero tantos por cento da tua... Ou seja, basicamente eu estou capturando um percentual da economia que eu gerei para ele. Então, é uma derivada um pouco mais avançada aí. Mas dá para fazer em cima da margem de contribuição de digital, que é receita menos investimento. Dá para fazer diversas formas. Dá para fazer assim, cara, eu quero uma mensalidade a mais se eu bater um ROAS de tanto. Pode ser assim também, entendeu? Tem várias formas aí que vocês podem testar. Pode falar, Dani. Então,
Não, então, é que eu queria muito aprender a fazer esses cálculos de remuneração variável, né? Achei que a gente ia abordar um pouquinho disso aqui, porque eu fiquei muito ansiosa quando o Caio falou, não, próximo a gente falar de precificação e tal. Porque ele chegou a pincelar ali, fez uns cálculos comigo na última consultoria que teve com ele aí e tudo mais, e eu falei, não, beleza, então, vou ficar aguardando. Aí teve o case, aí achei que essa semana teria um pouco disso, dessa parte da remuneração variável, até para aprender mesmo esse novo tipo de precificação, porque normalmente a gente só vai pelo fixo ali, a gente não explora muitas possibilidades, né? Até pela questão de não vender tanto essa parte do resultado, mas faz muito mais sentido vender resultado se está ganhando, entendeu? Perfeito. O que eu vou tentar fazer aqui? A gente fazer um videozinho aqui no Loom, e aí fazer de maneira assíncrona essas 3 modalidades que a gente faz essa conta. E aí a Legal. gente bota no Show. Hotmart também, manda lá no grupo, claro. Tá bom? Show. Perfeito. Show de bola, galera. Pô, obrigado aí, então. Rendeu também. Falar de dinheiro. E até a próxima. Semana que vem vai ser aberta. Vamos fazer na aberta lá, Dani. Traz a dúvida da remuneração variável, a gente faz essa continha lá com vocês, que eu acho que também é do interesse de todo mundo. Nossa, Aberta assim, né? Tira dúvidas e tragam mais outras dúvidas. Pô, eu quero saber do teu funil de prospecção, como é que tá andando, pra gente dar uma refinada e tal. As outras pessoas aí, Johnny, pessoal, tragam outras coisas, outras dúvidas ou, sei lá, propostas, ideias pra gente discutir. E aí é um tema mais aberto. Mas já está agendado, então, para a semana que vem, pronto. A gente já começa com a precificação remuneração variável, até porque é bom, porque é fechado o nosso aqui, né? Porque esse aqui está aberto aqui no YouTube, o pessoal vai ver, né? Variável é assim, do bolo, é aquele pontinho de conteúdo que a gente guarda aqui para gerar o gostinho da galera que está assistindo para vir para nosso programa de aceleração. legal. Próxima semana é fechada, só da gente, então a gente começa com remuneração variável, e depois o resto vocês trazem aí as dores de vocês, as ideias, as propostas, e aí a gente conversa mais abertamente. Fechou? Fechou. Muito bom, Yuri. Muito boa live. Bom Legal. demais. Valeu, pessoal. Eu que Valeu, um agradeço. abraço. Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Boa Valeu, noite, gente. gente. Tchau, tchau. Padrão. Boa noite. Tchau, Valeu. tchau. Boa noite a todos. Tchau, Tony.